Olá, filhos da guerra! Hoje falaremos sobre um dos eventos mais destrutivos da humanidade, a Primeira Guerra Mundial. Um conflito que ocorreu no começo do século XX e inaugurou com sucesso o século mais violento da história. 369 mil franceses mortos em 2 meses. Os 2 primeiros meses de guerra tiveram, de longe, a maior quantidade de mortos por hora, e esses eram quase todos franceses. Os franceses entraram no primeiro conflito moderno com a cabeça nas guerras napoleônicas do começo do século passado. Entraram na guerra fardados com capotes azuis super chamativos, calças vermelhas e capes de tecido, marchando em linhas para o inimigo, portando rifles antiquados, fuzis obsoletos e pouquíssima artilharia pesada. Estratégia eficiente ao longo do século XIX, mas uma loucura com as novas metralhadoras e artilharia pesada do exército alemão. Isso transformou os primeiros meses da guerra num jogo de tiro ao alvo para o poderoso e bem equipado exército alemão. O exército francês iria se adaptar aos novos modelos de guerra, mas seus soldados ainda seriam mal pagos, mal equipados e com uma ração de guerra constantemente chamada de comida para galinha. 2. O Natal de 1914. No Natal de 1914, houve uma trégua entre os exércitos e não somente eles não entraram em conflito, como houve homens se arriscando na terra de ninguém. Território entre as 2 trincheiras, marcado por árvores fantasmas cheias de balas, crateras e um solo enegrecido pelo sangue e pela pólvora, para trocar presentes e confraternizar com os homens que até ontem estavam trocando balas e projéteis de artilharia. Essa trégua não foi generalizada e, em alguns locais, só houve cessar-fogo na hora das refeições e na hora de recolher os corpos, como houve durante todo o conflito, como base de um acordo tácito entre os exércitos. Apesar dessa trégua ser até hoje um símbolo de paz, seria o único dos 5 natais a ter uma trégua. No Natal seguinte, os alemães derrubaram, com balas de fuzil e granadas, a árvore de Natal inglesa erguida sobre a trincheira. 3. 1 xelim e 25 centavos. Soldados ingleses e franceses recebiam muito mal. Um soldado inglês recebia 1 xelim por dia, o que gerava revolta, já que os soldados ingleses, que lutavam e guardavam as colônias inglesas na Ásia e na África, recebiam 5 ou 6 vezes mais. O soldado francês recebia pior ainda, recebia apenas 25 centavos por dia, e a constância das reclamações da comida nos relatos franceses fazem acreditar que possuíam as piores rações ou o paladar mais apurado, mas as descrições realmente reforçam a teoria das piores rações. Apesar de receberem mal, os ingleses tinham o melhor fardamento, geralmente no mesmo tamanho dos soldados e todos com botas. Os franceses tinham um péssimo fardamento de tecido grosseiro e dificilmente observado o tamanho do soldado, mas ainda estavam em melhor situação do que os russos. Vários soldados russos foram para o combate sem possuir um par de botas. Não achamos referências ao pagamento dos soldados alemães, mas a famosa foto de protesto de um crânio com um capacete da aeronáutica alemã com uma nota de 50 marcos na boca dava a ideia que a vida dos soldados não valia muito. A chegada das tropas americanas vai criar um sentimento de raiva e perplexidade entre os exércitos. Eles recebiam muito mais do que qualquer outro exército e tinham enorme facilidade de levar mulheres para a cama. Esse fato gerou brigas e revoltas entre americanos e franceses em algumas cidades. Doenças venéreas. A Primeira Guerra Mundial teve um índice surpreendentemente baixo de doenças venéreas. A média de sífilis contraída dentro do exército britânico no conflito foi de apenas 4,83%, enquanto o índice das tropas britânicas coloniais era de 28,7%. Os relatos dos soldados
mostram a dificuldade de encontrar esse tipo de lazer. Raramente estavam em cidades ou havia a possibilidade nos assentamentos de flertar ou comprar prazer com o sexo feminino, além de receberem mal e estarem constantemente exaustos. Alguns relatos falam de laços de camaradagem que eram usufruídos ao longo das noites frias, mas não são comuns os relatos dessa espécie, e poucas pessoas foram punidas por essa prática, que foi considerada crime nos países ocidentais até depois da Segunda Guerra Mundial. Dentro do exército britânico, somente 22 oficiais e 270 suboficiais foram à corte militar por indecência com outro homem durante os 5 anos do conflito. Uma confusão de nacionalidades. Mesmo dentro do exército francês, que era a nação mais antiga e etnicamente a mais coesa, houve problemas. Alguns comandantes reclamavam que suas tropas chegavam a falar 4 dialetos diferentes e, às vezes, nem o básico de francês. As forças expedicionárias britânicas eram internacionais. Havia ingleses, canadenses, escoceses, irlandeses e australianos. Mesmo as forças britânicas e inglesas eram separadas por regiões, destacamentos de Winchester, de Liverpool, etc. Os escoceses insistiram em lutar de kilt, um saiote tradicional de seu país, até perceberem que o apavorante gás mostarda, usado na guerra, queimavam as partes suadas que os kilts deixavam expostas. Os diggers, australianos no exército, eram insubmissos e protagonizaram vários dos poucos motins do conflito. As tropas do Império Austro-Húngaro possuíam inúmeras nacionalidades, mais de 10 nações atualmente e várias regiões de outros países, e mesmo com uma quantidade elevada de eslavos, houve uma quantidade surpreendentemente baixa de deserções. Embora a Alemanha tivesse se unificado há poucas décadas e provavelmente tenha tido problemas com os dialetos e idiomas, há poucos relatos sobre dificuldades no exército alemão provenientes das diferenças das diversas regiões, mas os adversários preferiam lutar contra os alemães da região sul por acharem menos perigosos que os aterradores prussianos do norte. Nas tropas italianas, a maioria dos soldados rasos provenientes do Mezzogiorno, a região sul da Itália, eram mais propensos a desertar por enxergar nos oficiais, a maioria italianos do norte, pessoas tão estrangeiras como o inimigo. Os relatos e análises de historiadores apontam que nos relatos e cartas os soldados são categóricos em afirmar que possuem uma dívida não com o seu país, mas com os colegas que lutam ao seu lado. Foi esse laço de companheirismo entre os combatentes que manteve coeso os exércitos heterogêneos cujas nações ainda não haviam se firmado. Os laços entre oficiais e soldados também era importante, e a pior relação entre oficial e soldados era da Rússia, com oficiais que castigavam, puniam e raramente iam para o fronte de batalha, em comparação com a elevada morte de oficiais em outros exércitos que constantemente partiam na frente para ganhar o respeito dos homens. Apenas na Rússia, as deserções tiveram números alarmantes nas vésperas da Revolução Russa, que também era uma nação dividida. Vários relatos fazem enxergar que muitos russos viam-se não como russos, mas como chechenos, tambovenses, etc. Obrigado por nos assistir e não deixe de seguir o nosso canal. Para dar aquela força, deixe o seu like, aperte o sininho e ative as notificações. Confira os vídeos anteriores. Nós nos vemos na próxima.